O trabalho da polícia em qualquer parte do mundo é um trabalho perigoso, como todos nós sabemos. Porém, existe um outro perigo, um outro risco que nenhum policial, por mais valente ou corajoso que seja, está preparado para enfrentar. Primeira história. Eu fui policial por vários anos antes de ser promovido a detetive. E o que eu vou contar a seguir foi algo que jamais consegui esquecer. Eu dirigia por uma rua quase na saída da cidade, quando o senhor saiu correndo de sua casa e fez sinal para que eu parasse. Eu parei, perguntei o que passava, e ele pediu que eu fosse dar uma olhada na casa da Dona Maria, que vivia a uns 100 metros da sua. Pois uns 20 minutos atrás, ele ouviu um grito horripilante vindo daquela direção. Eu saí da viatura, olhei para a casa e, como não ouvia nenhum grito, eu procurei saber um pouco mais sobre a senhora. Segundo o vizinho, Dona Maria tinha uns 40 anos, vivia sozinha e, desde que alugou a casa, uns 6 meses atrás, nunca havia feito amizade com ninguém. Ela é daquele tipo que não dá moral para os vizinhos. Disse o senhor, já rodeado por várias pessoas. Eu a afastei do grupo e fui até a casa tentar descobrir quem gritou e por quê. A casa estava no escuro. Eu bati na porta e esperei. Nem resposta e nenhum barulho ou movimento no interior da casa. Eu fiquei parado diante da porta por alguns minutos, batendo e chamando pela senhora, que nunca respondeu. E quando saía para indagar um pouco mais dos vizinhos, eu ouvi um estranho e sofrido gemido, seguido de um pedido desesperado de socorro. Naquele instante, eu fiz o único que podia e devia fazer. Saquei a pistola, meti o pé na porta e entrei para ajudar a salvar a pobre senhora. Olhei na sala, na cozinha, em um quarto, e ao chegar no quarto dos fundos da casa, eu encontrei Dona Maria estirada no chão. Infelizmente, não foi possível salvá-la. Ela estava morta ao lado da cama. Eu cheguei tarde demais. Aliás, uns 2 dias atrasado, pois o seu corpo já estava em estado de decomposição. E agora eu pergunto: quem gemeu? Quem pediu por socorro? Dona Maria? Seu espírito? Sua alma? Eu não sei responder. Segunda história. Era umas 10 da noite quando recebi o comunicado que perto dali, Alice, uma senhora de 65 anos, pedia por socorro urgente, pois desconfiava que alguém havia entrado em sua casa. Eu liguei a sirene da minha viatura e em poucos minutos parei ao lado da casa, atrás de uma outra viatura que acabava de chegar. Naquele momento, a operadora avisou que a senhora Alice havia ligado e informado que a porta da frente estava destrancada e que ela estava escondida em um dos quartos do fundo da enorme e antiga casa. Enquanto meu colega revisava a cozinha e outros cômodos, eu fui direto aos quartos do fundo, buscando por Dona Alice. Revisei um dos quartos e nada. Outro também não. Nenhum sinal da senhora. Porém, ao chegar no último quarto, eu abri a porta bem devagar e vi uma senhora sentada na cama, olhando para o chão. Eu disse a Dona Alice que já não corria perigo e que me acompanhasse. E ao informar o meu colega que havia encontrado a senhora e que ela estava bem, ele respondeu: a Dona Alice está aqui do meu lado. Eu a encontrei. Naquele instante, eu levantei a pistola e ordenei que a senhora levantasse e pusesse as mãos na cabeça. A senhora levantou e, sem obedecer ou dizer uma palavra, caminhou até o banheiro, entrou e fechou a porta. Eu aproximei, empurrei a porta e, para meu espanto,
A senhora que poucos segundos atrás havia visto entrar naquele banheiro já não estava. Ela tinha simplesmente desaparecido. Para onde ela foi ou como saiu, não tenho a menor ideia, pois a única janela que existia no banheiro era um pequeno vitrô que estava trancado. Terceira história. Já era tarde da noite e eu acompanhava o novato em sua primeira patrulha quando recebemos um comunicado para atender um caso de violência doméstica. Segundo a operadora, um dos vizinhos da residência havia ligado e informado que o casal estava brigando e aprontando o maior regaço. Em poucos minutos, nós paramos frente a um enorme lote cuja casa ficava bem nos fundos. Até parecia uma pequena chácara. Nós entramos, caminhamos até a porta e eu bati. Ninguém atendeu. Eu bati outra vez e a zoeira dentro da casa começou. Enquanto o casal gritava e brigava, eu batia na porta sem parar. Poucos minutos depois, a zoeira parou. A luz da sala acendeu e a porta abriu. Mas ninguém apareceu. Eu e o novato entramos e ali ficamos espantados e parados na entrada da sala. A sala estava vazia. Não havia móveis. Não havia nada. Eu chamei pelo casal e esperei. Ninguém respondeu. Nós entramos por toda a casa, em cada cômodo, e para nosso espanto não havia ninguém. E o casal que brigava poucos minutos atrás? E quem acendeu a luz? Depois de tudo checado e nada ou ninguém encontrado, eu e o novato fechamos a casa e saímos em direção à viatura. E naquele instante, a luz da sala voltou a acender e o novato olhou e disse que alguém olhava pela janela. Sem olhar para a casa, eu lhe disse que não importasse e que continuasse caminhando. Quem era o casal? Por que brigavam ou o que quebravam? Eu não tenho a menor ideia. Te cuida e muito obrigado.